É isso, chegamos nesse momento, são 3 da tarde, está no ar mais um programa Subtexto na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Você que está acompanhando a sintonia da Rádio Fiscar, a 95, sabe que agora vai pintar um bate-papo, uma entrevista, uma conversa super legal com alguém da área das artes, da educação, da cultura, das letras. E você pode acompanhar essa super entrevista com áudio e também com vídeo. É só você vir para o YouTube e acessar o canal Glauco Keller e lá você vai encontrar essa e outras entrevistas, esse e outros bate-papos, também com outros escritores, com a galera que passou por aqui em vídeo. Você vai poder, com imagens, acessar, por exemplo, a biblioteca da nossa entrevistada de hoje. Por falar nisso, eu tenho o prazer de receber no programa Subtexto de hoje a Tainá Veloso. Acertei o nome, Tainá? Acertou. Acertei, sensacional. Eu estou falando isso, estou fazendo essa brincadeira com a Tainá, porque a Tainá tem um heterônimo, e esse heterônimo é o Arnoldo Bosques. Para quem está acompanhando o programa pelo YouTube, está vendo um livro delicioso de poesias do Arnoldo Bosques, que é um heterônimo criado pela Tainá e que tem muita história para contar. Tainá, seja bem-vinda ao programa Subtexto. Bom demais falar contigo. Que bom que deu certo a gente falar sobre poesia, literatura. Seja bem-vinda. Obrigada, Glauco. Um forte abraço também a todos os ouvintes da Rádio Fiscar. É uma alegria e uma honra, né, receber o teu convite, estar aqui para contar um pouco dessa aventura literária, né, e trazer o Arnoldo Bosques. Ô, Tainá, você está falando comigo de Araraquara. Você é araraquarense, cientista social. Fala um pouquinho de você. Ah, me sinto araraquarense, mas eu não sou daqui. Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Vim aqui para o interior. Interior, eu coloco São Carlos e Araraquara, que são as cidades onde eu convivo, né? Tem 17 anos que eu me mudei para cá. Vim para estudar, mas aí consegui o trabalho e também consegui estudar. E pude desenvolver também a minha literatura, né? Sobretudo os poemas, né? O que eu chamo de poemas ébrios. E aí foi surgindo este ser que apareceu aí, Arnoldo Bosques, até culminar no que nós temos em mãos hoje, que é o Carrinho de Chicabon. Aliás, o nome desse livro é delicioso, né? Carrinho de Chicabon, a capa dele é um sorvete. Você que está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar deve imaginar. E o nome é simplesmente adorável. Daqui a pouco você fala um pouquinho dele, mas eu queria voltar um pouquinho na sua história. Como é que a poesia começou a te tocar? Em que momento da tua vida a literatura passou a fazer parte dos seus momentos, do seu ser, assim? Já havia uma curiosidade, né, na infância, sobretudo marcante. Eu e a minha amiga Laura Giovana costumávamos declamar aquela música Faroeste Caboclo na sexta série, só que ao mesmo tempo a gente vinha com o poema do Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sentes. E essa azucrinação nas aulas de português, mas eu acho que o batismo vem num busão, né, de linha mesmo, no Rio de Janeiro, de todos os bairros, na Barra da Tijuca, bem na orla, dentro de desses ônibus velhos mesmo. E eu estava lendo Os Vagabundos Iluminados, do Jack Kerouac. Então, eu estava lá com uns 15, 16 anos, já lia, né? Esse percurso leitor começou com o Gibi da Turma da Mônica e aos poucos a gente vai descobrindo aí as nossas veredas literárias e eu fui cair nos beatniks. E marco esse momento aí, outubro de 2005, como a iluminação na cabeça, e na verdade era só o poste ali da rua. Mas a partir desse momento eu comecei a escrever né, os poemas e ir tateando. Claro que também passei pelo Cartas a um Jovem Poeta do
Rani é Maria Rilke, né? E ele faz aquela pergunta: responda, você consegue viver sem escrever? E aí fomos escrevendo a vida fora, né? Mas ainda aqueles poemas, e aí eu fico lembrando do Rilke porque ele fala isso, quando você é muito novinho, você quer falar do amor, essas coisas, e basicamente ele fala, vai viver um pouco para você cantar, né, sobre outras coisas e também saber cantar sobre o amor. E a gente traz na bagagem, porque eu me mudei com 20 anos aqui para o interior de São Paulo, né? E vim com esse negócio de, pô, vou escrever. E eu ainda muito tímida, mas sempre escrevendo. E aí a gente vai desenvolvendo e tentando achar a voz, né? E uma das vozes que eu encontrei foi a partir do Arnoldo Bosques. Essa lírica ébria, boêmia. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, a poeta Tainá Veloso, que tem um heterônimo, Arnoldo Bosques, e essa obra maravilhosa dele aqui, ó, Carrinho de Chica Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E você que está acompanhando a gente em 95,3, vem aqui para o YouTube, acompanha a gente em áudio e também em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller, ativar aí as notificações, assim você recebe todas as informações do canal, a galera que passa por aqui, que fala de arte, de educação e de cultura. Ô, Tainá, o Arnoldo me lembrou muito os poetas malditos, assim, o Rimbaud, o Baudelaire, e mais recentemente, assim, século XX, o Bukowski, né, pela libido, pelo palavreado de bar, pela bebida. Como é que foi a criação do seu heterônimo, do Arnoldo Bosques, em especial pelo mergulho nessa literatura, eu diria que tão escassa. Outro dia passou por aqui o professor Marcelo Vargas, professor da UFSCar aqui também, das Ciências Sociais, que também é um amante e um grande produtor dessa literatura que a gente pode chamar de marginal, dessa literatura erótica. Como que surgiu essa sua ideia? Isso foi consciente ou foi saindo de maneira inconsciente? Como que foi? Foi consciente, mas né, a gente nunca se separa, né, do inconsciente, das coisas que a gente carrega conosco. Apesar dos nomes que você mencionou, temos aí, na verdade, a Trindade Santa dos católicos ébrios, que é o Fernando Pessoa, o Jack Kerouac e o James Joyce. Vem, claro, li o Bukowski, o Baudelaire, mas veio por outros caminhos e também das minhas andanças, né? Pelas noites nos lugares, seja em Porto Velho, seja em São Paulo, aqui no interior, e dessas observações e muito de brincar com as palavras, né? Esse surgimento do Arnoldo, olha só, a coisa não é tão poética, ela é um pouco lúdica, para falar a verdade. Estava numa disciplina optativa no curso de Ciências Sociais, formação econômica do Brasil, e estava prestando muita atenção, pelo que você pode perceber. Comecei a rascunhar a ideia de um blog, porque eu queria, precisava escrever, e eu falei, pô, vamos abrir um blog, que aí você é a própria editora, você não tem que ficar perguntando nada para ninguém, você faz a coisa do jeito que você quer fazer. E eu gosto muito desse lance da aliteração. Então veio o nome. Toda terça tem tequila. E nesse período eu estava preparando uma trajetória acadêmica e pensei, eu não vou colocar o meu nome, né? Porque aí você usa o seu nome no Lattes, mas alguém tem que comandar o barco. E aí eu fiquei, pô, Santo Arnaldo, né? O padroeiro da cerveja, bababá. Já que eu vim da floresta amazônica, é até um diminutivo colocar um Bosques, mas assim, Arnoldo, porque sou engraçado, é diferente. Arnoldo Bosques, tá, vou até criar um e-mail para isso aqui. E, então é você, Arnoldo, você é o cara atrás do Toda Terça Tem Tequila. E ali dá uma vazão até mais para
os poetas malditos, né? Então pude trabalhar com tradução, escrevendo crônica, conto, alguns poemas também foram publicados no blog. No período do último governo, eu achei meio complicado, algumas coisas estavam lá, enfim, essas sombras, né, que cobriram o país, o blog ficou um pouco retalhado. Se acessar agora, ele não tem o arquivo desde 2016, quando ele surge, em junho de 2016, mas a partir de 2019. De qualquer forma, foi assim, precisava de um espaço para fazer as coisas, precisava de alguém para cuidar. Então, ele nasce, Arnoldo Bosques, e começa esse périplo. Então, é uma coisa também... e aí, falando da literatura do Arnoldo Bosques, ela está intimamente ligada com a internet. Não tanto nos formatos dos blogs no início dos anos 2000, quando a gente tem um boom de blogs literários, enfim, mas numa outra pegada e usando muito o antigo Twitter. E depois a gente pode chegar para você entender por que Poemas Ébrios. Ô, Tainá, e quando você criou esse heterônimo, quem mais sabia que era você? Um grupo de amigos, familiares, ninguém sabia? Como é que era isso? O círculo íntimo, né, de amizade, e depois foi ampliando para familiares, mas principalmente os meus amigos aqui em Araraquara, a Jéssica Chagas, uma grande amiga que dividi casa com ela, então também compartilhava com muita empolgação essas peripécias e anotando coisas. Isso aqui é Arnoldo, hein? E o pessoal comprou e levou muito na naturalidade, né? E da diversão também. E o Arnoldo continua escrevendo coisas que ainda não são publicadas, não estão publicadas e que eventualmente a gente possa ler futuramente? Olha, Glauco, depois do lançamento desse livro, né, do Carrinho de Chicabon, eu estava no movimento fizemos o lançamento em Araraquara. Não teve o lançamento em São Carlos, mas há umas conversas, né? Um grande colega aí, o Fernando, que é o agitador cultural, enfim, e acabou não tendo um lançamento em São Carlos, né? Mas eu estava muito mais na pegada de vou bater para subir, me despedir do Arnoldo. Acontece que eu encontrei recentemente num baú virtual dois projetos que, de certa forma, já estão bem estruturados de Arnoldo Bosques. Há um mês teve um sarau aqui na Praça das Bandeiras, em Araraquara, né, onde fica o Bar do Zinho, para quem é mais aí da noite. E eu fui convidada, você quer participar e tudo? Puxa, não tenho nada aqui. E aí foi onde eu achei uma coletânea que estava guardada. Pô, vou apresentar isso aqui. Eu achei essa e achei outra. E essa outra que eu achei, eu estou realmente, aí isso é em primeiríssima mão, porque ninguém ao meu redor estava sabendo. Esse outro projeto é muito maior, mais de 300 poemas, que eu estou olhando, estou fazendo toda uma edição, e ele está praticamente pronto, e acho que essa eu vou fazer como publicação independente mesmo, talvez para o primeiro semestre do ano que vem, vamos nos organizando aí, mas sim, vai vir coisa nova de Arnoldo Bosques. Que legal, e aí tem que ter um lançamento aqui em São Carlos, hein? Aí já está convidada, intimada, viu, Tainá? Ó, venha para cá trazer os seus livros, trazer um pouco da história, um pouco desse olhar cínico, canalha que o Arnoldo Bosques tem a respeito da vida, esse olhar ébrio. Eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber no programa Subtexto de hoje a escritora, a poeta Tainá Veloso, que entre tantas publicações tem essa aqui, ó, Carrinho de Chicabon. Daqui a pouco ela vai falar do nome, porque eu achei sensacional, sob o heterônimo de um poeta ébrio, um poeta, como eu falei, canalha,
cretino, tudo no bom sentido. Nós adoramos as cretinices, os poetas malditos, como a Tainá destacou, que é o Arnoldo Bosques. E você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo, essa entrevista com a Tainá em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E quero aproveitar para fazer um convite super especial para você que está acompanhando o programa Subtexto de hoje. Você já conhece o Canto das Letras? Eu sempre falo que eu tenho orgulho e muita honra de ter o Canto das Letras como apoiador cultural aqui do programa Subtexto. Desde o mês de junho, o Canto das Letras está com a gente e você precisa conhecer esse espaço tão especial. O Canto das Letras é uma livraria, é um espaço para conversas, é um espaço para você ouvir o seu vinil, comprar o seu vinil, o seu CD. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal, e também muitos HQs. E se você, como eu falei, curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a melhor coleção da região de MPB, jazz, blues e, claro, o velho rock and roll. O Canto das Letras lembra aquelas pequenas livrarias de Londres. Se você já assistiu ao filme Um Lugar Chamado Notting Hill, você certamente sabe do que eu estou falando. Lá você encontra um ambiente agradável para uma boa conversa, vai ouvir o seu álbum favorito enquanto você conversa com o Serginho, o livreiro mais amado da região. Você vai conversar sobre sociologia, filosofia, sobre arte. Bom demais. O WhatsApp do Canto das Letras é 16982464964. Vou repetir, 16982464964, e o Canto das Letras fica na Rua Santa Cruz, número 183. E vou lembrar você que todo mês tem promoção do Subtexto e do Canto das Letras. Tem 2 obras sorteadas, é só você ficar atento ou atenta aqui nas nossas redes sociais, e tem sempre uma obra da literatura brasileira e uma obra da literatura universal. Já passaram por aqui o George Orwell com A Revolução dos Bichos, já passou Vidas Secas, já passou a Clarice, esse mês está passando Machado de Assis e o Dostoiévski, ou seja, sempre tem muita obra legal para você. Vou repetir o endereço e o WhatsApp do Canto das Letras. Então, o Canto das Letras fica lá na Rua Santa Cruz, 183, passando a Escola Eugênio Franco, logo à esquerda. E o WhatsApp para você perguntar sobre o seu vinil, sobre a sua obra nova ou usada, 16 982464964. Livraria Canto das Letras, compra, vende e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô, Tainá, e o que você lê, assim, de maneira geral? Você prefere ler conto, prosa de maneira geral, romances? Você mergulha na poesia, assim? Qual que é o seu universo literário enquanto leitora? Bom, todos esses gêneros, biografia também, e pretendo voltar recentemente aquelas biografias de situações e coisas que o Rui Castro faz muito bem, né? Tem aqui A Noite do Meu Bem, que é uma biografia sobre o bolero no Brasil. Também isso me encanta. Tô lendo conto, tô com Guy de Maupassant, ao mesmo tempo que me enveredei, perdão, trocadilho, no Grande Sertão Veredas, pretendo ler. Este semestre já comecei, e acompanhar Riobaldo na sua filosofia, né? Poesia, estou voltando a ler muito mais, né? Então estamos acompanhadas agora com Hilda Hilst, Leminski, Carlos Drummond de Andrade e E. Cummings, que eu gosto muito, poeta norte-americano. Além de, eu estou num projeto aqui que eu todo dia estou lendo um dos sonetos do Shakespeare, naquele compilado dos 154 sonetos, né? Então, estou nessa órbita. Além de estar concluindo e aproveitando para fazer esse link com o programa, o livro do Tiago Loureiro, Boy Fumê, que esteve aqui, né, no Subtexto. Muito, muito, muito bom. Espero escrever uma resenha lá no blog em breve. Acho que essa semana termina.
Então, é uma diversidade de literatura, né? Ô, Tainá, e você tem algum dos heterônimos do Fernando Pessoa que você gosta mais? O próprio Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, tem algum que te toca mais? Ó, vamos dizer que eu estava na pegada Álvaro de Campos por muito tempo. Foi o favoritinho, o queridinho, né? Mas agora eu vou começar a leitura no Guardador de Rebanhos. Eu acho que aí depois de um momento na vida você vai para o pai de todos, Alberto Caeiro, mas foi Álvaro de Campos, né? Não vou negar. Tivemos esse momento aí, spleen. Sobretudo o Arnoldo Bosques é muito spleen, meio decaído, meio triste. E você pretende publicar como Tainá ou não? Olha, não vou dizer que não farei, né? Por agora, eu gosto muito mais de brincar, porque tem outros nomes, não é só o Arnoldo. Então, eu tenho interesse em publicar com outros nomes e estou trabalhando muito escrita de contos, né? Indo para. Porque é um estilo que eu tenho muito interesse em desenvolver. Eu fiquei trabalhando muito com a poesia, no verso livre, essa coisa mais modernista, etc. E agora eu estou me dedicando, não é que o Arnoldo parou de escrever, mas não estou com a constância de antigamente para escrever os poemas, por exemplo, mas mais trabalhando na estrutura da narrativa curta, como os contos, né? E aí talvez não vai ser Arnoldo que vai aparecer. Como Tainá, talvez na antropologia vocês leiam alguma coisa. Não vai deixar de ser poético, mas vai ter uma pegada mais etnográfica, né? Você tinha falado alguma coisa do Twitter que tinha sido importante? Fiquei curioso, quero saber o que é. Vamos lá. Porque eu usava muito o Twitter e usava na época que tinha a limitação de 140 caracteres. Depois ele passou para 260. Mas os 140 caracteres é quando surge o hashtag Poemas Ébrios ou Poema Ébrio. Tem inclusive uma página que é dos poemas ébrios dessa safra, né? O meu amigo Augusto Vocena, que é de São Carlos, hoje mora em Belo Horizonte, artista gráfico, ele fez toda a arte desse livro, que é uma página web, né? E os poemas ébrios nasceram nesse desafio. Tá bom, vou escrever um poema todo dia com 140 caracteres. Até o momento que eu vou aplicando a estrutura dos limericks, que é uma estrutura de verso muito mais anglo-saxã, e ela tem três versos de 7 sílabas poéticas e 2 de 5. E a temática é geralmente jocosa, irônica, enfim. Tanto é que teve o caso de um leitor do New York Times, que era um senhor que só respondia os comentários na página do New York Times como limericks, fazendo esses pequenos poemas. E aí, além de usar a delimitação dos 140 caracteres, eu comecei a colocar na forma de um limerick, só que em português. E aí eu te confesso, não estava respeitando muito a métrica, mas ia na intuição. Então o lance do Twitter foi isso, era um desafio. Os poemas ébrios é o que o Sérgio Muknitska, que é o prefaciador do Caio de Chicabon, ele chama de poema pílula, né? E ele até quando eu convidei para prefaciar o livro, ele ficou assim, não é aqueles poemas pequenos, não. Aí no livro são os outros. E então surgiu daí. O Arnoldo foi nascendo nessa delimitação e eu lembro de ficar um pouco triste quando o Twitter mudou a configuração para 260. Aí eu, tá bom, ganhamos um pouco mais de espaço, mas a gente vai continuar fazendo pequeno. E eu tinha uma conta de Instagram, o @cuecacola, que é a URL do blog, cuecacola.wordpress.com. Então tinha o @cuecacola, que do dia 14 de dezembro de 2018 a 15 de dezembro de 2019, eu impus um desafio a mim mesma, ao Arnoldo, no caso, um poema por dia, não importa o que aconteça.
E aí pesquisava pinturas, fotos para ilustrar, e um poema por dia ia acontecendo. Deu um pouco mais, porque alguns dias eu escrevi mais poemas, né? E, por exemplo, 1º de junho, eu queria homenagear meu pai, mas também é aniversário da Marilyn Monroe, aí tinha que escrever para ela. Então, essa história dos poemas ébrios tem essa questão de serem poemas curtos, com uma certa lascívia, ironia e brincalhões, né? A questão, a poesia do Arnoldo Bosques passa por ter essa brincadeira, né? E é isso que também me atiça, brincar com as palavras. Como que isso aqui fica? Isso aqui é engraçadinho, seria legal mandar uma frase dessa no bar. Tainá, e é curioso, né, como o Twitter impactou de fato a literatura, né? Claro que se a gente buscar na própria literatura brasileira, a gente vai encontrar grandes frasistas, né? O Quintana, o Milor Fernandes, né? Eu, assim, sou fãzaço do escritor que tem a capacidade de sintetizar toda uma ideia que talvez eu gastasse uma página toda sintetizar e colocar numa frase. E o Twitter meio que obrigou as pessoas a fazerem isso, tanto que o conceito de microconto ele é relativamente recente, né? E hoje muito popular, né? E quando você consegue juntar essa ideia, como você falou, né, com uma forma legal, né, a brincar com a literação, a assonância, pô, você tem um resultado muito proeminente, um resultado muito agradável para o leitor. E eu queria aproveitar para perguntar para você também sobre a sua forma de criação, né? Você falou que você, por exemplo, se colocou a tarefa de 2018 a 2019 escrever um poema por dia. Isso, assim, nos mostra muita organização. O que eu não enxergo no Arnoldo, é curioso isso. Eu enxergo o Arnoldo sentado numa mesa de bar, tomando um destilado, e de repente surge uma ideia, alguém fala alguma coisa e dali sai um poema. A Tainá é mais qual, assim? Você tem um caderninho de notas que você leva para os lugares para não se esquecer? Você escreve durante a noite? Você prefere escrever durante o dia? Como que é o seu processo de criação, Tainá? Aí que tá, Glauco. Essa organização foi a brincadeira do desafio. Eu costumo anotar, né? Quando não dá para desenvolver totalmente a ideia, porque eu estou na rua, estou fazendo outra coisa, mas vem uma ideia, puxa, olha que frase curiosa. Eu coloco aquela notas do celular, sabe? Ou num caderno mesmo, se eu estou com alguma coisa à mão, e deixo, guarda aqui. Dependendo do que for, quando chegar em casa, deixa eu sentar aqui e pensar. Eu adoro escrever no bloco de notas do computador, acredite. Eu acho que dá um maior espaço. Depois eu jogo para outro editor de texto para mexer, mas eu gosto muito de escrever dessa forma. E é muito mais pegando coisas que me chamaram a atenção nas circunstâncias. Uma espécie de flanês das palavras. Nossa, eu estou aqui meio relaxada. Opa, isso aqui me chamou a atenção. Que interessante. E olha que engraçado esse jogo dessas palavras, que alguém falou alguma coisa, e aí eu fico na minha cabeça achando tudo muito divertido. Esse desafio mesmo aí dos 365 poemas, às vezes eu estava assim na balada e eu não tinha escrito o poema do dia. E eu falei, bom, a gente tem que fazer isso de alguma forma. Vamos pensar. E algumas eram meio forçadas. Então, alguns poemas eram horrorosos, outros muito bons, mas também tem uma resposta da constância ali. Confesso para ti que eu já fui muito mais arnoldiana, também, bem nesse sentido, como eu estava te falando, e hoje eu estou bem mais organizada. Uma das curiosidades do blog é que a maioria dos textos não tem edição, exatamente pela urgência, tem que sair. Senta, ok. Então tem coisa que sai com erro gramatical, ortográfico, e aí quando eu releio o blog, eu edito, mas tem coisa que pode ficar melhor com aquele famoso descanso do texto, e com o tempo eu aprendi a fazer isso, né?
Então, vamos dizer que eu transicionei de um estado caótico para uma organização literária. Mas sim, o Arnoldo é tudo isso porque ele estava vivendo dessa forma, não no olho do furacão, mas na borda dele. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar, a poeta, a escritora Tainá Veloso, cujo heterônimo lançou esse livro aqui, ó, Carrinho de Chicabom, e você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa super entrevista, esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, ativar as notificações e você vai receber aí as informações da galera que passa por aqui para falar de arte, de educação e de cultura. Tainá, a gente está quase chegando ao final da nossa gravação, mas tem três perguntas que eu vou fazer para você, mas eu vou começar com uma aqui. Não tem como você não nos dizer de onde surgiu o nome do livro, que é sensacional. Há livros que chamam atenção pela capa, outros pelo nome do autor ou da autora, outros pelo nome do livro, e esse realmente, Carrinho de Chicabom, foi muito, muito legal. Como é que surgiu a ideia de trazer esse nome para um livro de poesia? 2 nomes, Nelson Rodrigues. Eu estava lendo o livro de crônicas futebolísticas dele e ele repetia muito isso. Mais fácil que essa goleada, só se chupar um carrinho inteiro de Chicabom. Então, e eu, pô, carrinho de Chicabom, que engraçadinho. E de fato, pô, é mal gostoso. E tanto é que a gente conversou na editora se não daria problema, né, pelo nome. E aí os caras, não, Chicabom tem hífen. E aí ficou esse carrinho, esse sorvetinho aí para vocês. E que todo mundo conhece, né? É curioso que é um sorvete que todo mundo conhece. E o Nelson Rodrigues também, outro grande canalha da literatura brasileira, né? E que escreveu sobre tudo, né? Inclusive, quase que eu diria que inaugurou a crônica esportiva brasileira. Ô, Tainá, o que te faz rir? O que te faz gargalhar? Essa você deixou para aquelas situações quando você pega, cara, isso tá se levando a sério demais, mas é ridículo, né? E sobretudo quando eu percebo que eu tô nessa, putz, se der a devida desimportância, isso aqui tá muito engraçado. Isso é uma das coisas que me faz rir, você perceber que é algo que é hilariante, mas está se levando a sério e não se flagrou. Circunstâncias, pessoas, eu mesma. Eu te perguntei isso porque você tem uma risada deliciosa, assim, é bom. Eu gosto de ouvir pessoas rindo, sabe? Embora eu particularmente, assim, eu falo que a minha escrita, quando eu escrevo crônica, eu tenho pouca melancolia, mas o meu texto ficcional ele é mais melancólico, eu tenho um olhar mais pessimista para o mundo em que eu vivo. Mas essa é uma outra história. Eu queria perguntar para você, para a gente fechar esse bate-papo, o programa Subtexto de hoje, quem quiser conhecer um pouco mais da sua obra, quem quiser adquirir o livro Carrinho de Chicabom, que está aqui, ó, está nas minhas mãos, eu adorei. Tem poesias que mergulham um pouco na literatura erótica, na literatura de bar, na literatura maldita, e é um livro de consulta também. Falar, hoje eu vou ler o Arnoldo aqui, que é o heterônimo da Tainá. Quem quiser comprar o livro, conhecer o blog, te seguir no Instagram, como é que faz, Tainá? Hoje o livro é comigo mesma ou pode ser adquirido no site da Isto Edições, né, que é uma editora lá de Porto Alegre. Aproveito para agradecer ao Ederson Nunes, o editor, que selecionou essa obra para compor o catálogo deles. Pode ser no site da editora, comigo, né? E o Instagram, que eu utilizo para isso, é
Tainá Tap Writer. Step Writer é um trocadilho, então T-A-I-N-A-T-A-P Writer. E aí é só pedir para seguir e a gente troca uma ideia como é a melhor forma de adquirir este livro. Ô, Tainá, você faz sapateado? Eu fiz, né, de 2020 a 24. Era um sonho antigo aprender a sapatear e foi um mundo maravilhoso que eu descobri. E, nossa, isso aqui era o elo perdido na vida. Fez todo sentido para mim, conheci um monte de gente bacana. Agora eu não estou dançando no sentido de treinos, enfim, porque eu vou retomar a jornada acadêmica, né? Estou me preparando aí de volta para voltar à academia. Então, esses projetos têm consumido bastante tempo e dedicação, né? Mas, sim, também sei sapatear. Que legal, bom demais. Você sabe que a minha filha faz sapateado, né? Então eu conheço um pouquinho assim de fora do universo e é um tipo de dança que me encanta muito, por isso que eu perguntei quando você comentou. Tainá, obrigado, bom demais ter você aqui. Venha a São Carlos, venha fazer, quando você vier fazer o lançamento da próxima obra, já traga o Arnoldo também com o carrinho de Chicabon, porque tem vários espaços aqui que certamente gostariam de ter a poeta e o poeta aqui para a gente conversar sobre as canalices, as cretinices do Arnoldo e algumas da Tainá também. Valeu. Valeu, muito obrigada, Glauco. Forte abraço a todos os ouvintes e quem estiver assistindo no YouTube também. Até breve. É isso, esse foi mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui, mas você sabe, na semana que vem tem mais escritor, agente cultural, artista, passando aqui pelas ondas da 95,3 FM e também pelo YouTube. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.